boa noite. Boa noite. Nós começamos falando da morte de um torcedor no Mineirão durante a partida entre Cruzeiro e Grêmio pela Copa do Brasil. Segundo testemunhas, o homem foi agredido por seguranças. Você já está acompanhando as imagens aí que foram gravadas no momento em que testemunhas tentavam socorrer o rapaz. Está ali, ó, uma parente dele, um amigo tentando abanar ali para ver se conseguia salvar a vida desse rapaz que teria sido agredido por seguranças lá do Mineirão. A nossa primeira reportagem de hoje, você confere agora. Cruzeiro e Grêmio, semifinal da Copa do Brasil no Mineirão. Enquanto a partida rolava, uma confusão na torcida celeste envolvendo o torcedor e diretor de uma torcida organizada do Cruzeiro, Eros Dátilo, de 37 anos. No momento, Eros estaria acompanhado da amiga, Alexandra Luciana de Abreu. Estava com o Eros e vi que nós estávamos tentando passar por setor laranja. Ele pediu segurança, ele não deixou por causa disso, por causa das câmeras. Aí o Eros falou que tudo bem, só que o Eros levou o pé na frente. Eu acho que ele pensou assim, que o Eros tentava invadir. Aí ele já foi aplicando nele um mata-leão, puxou ele para dentro desse quarto e nisso veio um segurança, um moreno. Aí nisso foi o mata-leão asfixiando ele, tampou a boca dele. E nisso ele bambeou e caiu. Aí ele veio puxando ele para fora e pediram socorro. Eu estava próximo ao gradil do Mineirão, cara, mais ou menos uns 30 metros. Aí quando eu vi o Eros do segurança entrando em um atrito, cara. Nesse atrito chegou um outro segurança para apoiar o que estava com ele. Jogaram ele para dentro da sala em questão de uns 11 segundos, 15 segundos. Saíram com ele de lá já bambo, cara. Aí tive que pular a grade para tentar socorrer o Eros, né, cara? Mas só que ele já estava engasgando, já estava sem sentido, cara. Aí foi só a ambulância e essa notícia triste aí. Não mediu força, né, cara? Foi mais um abuso, porque 2 caras seguram um, 2 caras imobilizam um. Não precisava agressão, entendeu? Um vídeo enviado por torcedores mostra o momento seguinte à confusão no estádio, quando Eros está no chão, sendo abanado por um companheiro. Os amigos da vítima questionam a ausência de imagens do circuito interno. Tentou passar conversando normalmente com segurança pro inferior laranja, onde nossa torcida fica, o presidente da nossa torcida. E os seguranças pegaram ele, levou para a salinha, onde que até agora a gente sabe ainda que na filmagem ele some por 11 segundos na filmagem, onde tem do Mineirão aí, com a Prosegur, que a polícia já viu, 11 segundos que ele fica sumido e do nada aparece desacordado, carregado por eles. Nós queremos saber o que aconteceu entre esses 11 segundos, cadê a foto, cadê a imagem do Mineirão, do estádio que cabe 65 mil pessoas e que tem um ponto cego de 11 segundos. Mas existe um outro lado da história. De acordo com a PM, um segurança do estádio, Gleison Alexandre dos Santos, disse em depoimento que 2 pessoas, uma delas, Eros, teriam forçado a entrada a um setor do estádio. Eros teria tentado agredir o segurança, que disse ter sido necessária a força para contê-lo. Durante a imobilização, Eros teria passado mal, recebido socorro e vindo a óbito. O segurança foi liberado após prestar depoimento. O corpo foi enviado para o Hospital Odilon Beres e, na sequência, para o IML. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Eros deu entrada no Hospital Metropolitano Odilon Beres, já sem vida, apresentando múltiplos traumas. O óbito foi oficialmente declarado às 11h16 da noite. Pois é, as informações iniciais eram de que ele teria morrido de um ataque cardíaco, né, Gisele? Disseram que ele morreu de um ataque cardíaco. Depois chegou uma informação nova de que o IML gastaria 90 dias para trazer o laudo da morte aí com as causas e chegou-se então aos 30 dias para dizer, afinal de contas, do que foi que ele morreu. O fato é que nossa equipe acompanhou tudo lá também, estava lá acompanhando o jogo. Logo depois também nossa equipe foi ao IML e informações que nos foram passadas por funcionários do IML que não quiseram se identificar, portanto, naturalmente eu não vou falar o nome de ninguém, disseram que quando esse rapaz chegou lá ao IML, ele estava com o pescoço quebrado.
Essa foi a informação que nós tivemos. A outra informação também de que no peito dele, a gente tem a foto, mas a gente não vai mostrar, porque realmente não faz o menor sentido mostrar a fotografia, mas de que no peito, bem no centro do peito do rapaz, havia 2 furos que teriam sido causados por um taser, né? Isso. Taser, aquele taser que é aquela arma não letal usada para imobilizar pessoas. Outras informações também dão conta de que ele teria uma rixa com alguém aí no estádio. Agora, o fato é que ocorrer uma morte dentro de um local público como o Mineirão, né, que tem tanta segurança, tem polícia, tem a segurança do próprio Mineirão ali, é um absurdo. Se realmente aconteceu isso e esse rapaz foi morto ali, independentemente do fato de ter aprontado alguma bagunça lá ou não, o fato é que tudo isso tem que ser muito bem apurado. E a polícia tem que pedir as imagens do circuito interno. Esse só ato assim, ali, né? Porque o pessoal questiona que esses 11 segundos que o Eros ficou dentro lá da sala com segurança, ninguém tem essas imagens. Exatamente. Essas imagens, certamente, quando a polícia mandar, que a justiça mandar, elas vão aparecer. A Minas Arena, responsável pelo estádio, informou que espera o resultado das investigações. A empresa de segurança Prosegur também se manifestou, dizendo que está colaborando ao máximo com as investigações. O Cruzeiro lamentou a morte do torcedor. O laudo da perícia sai em 30 dias. Uma das principais quadrilhas especializadas em fraudes contra seguradoras e instituições financeiras foi presa em uma operação especial da Polícia Civil. O grupo é suspeito do roubo de quase 3 milhões de reais em seguros DPVAT. A polícia registrou o momento em que os integrantes da quadrilha foram presos em casa. Para nós, é a maior quadrilha em atuação nesse tipo de fraude no estado de Minas Gerais, pelo menos até o momento que se tem notícia, em função dos valores envolvidos, da quantidade de crimes praticados e, sobretudo, dos valores envolvidos. Para nós, é a quadrilha maior que existia em atuação nas fraudes de DPVAT. Os integrantes eram Aline, Anne e Camila, 3 irmãs que agiam junto com Jarbas, que é casado com uma delas. A quadrilha era especializada em fraudes contra seguradoras e instituições financeiras do estado. Eles cooptavam pessoas para serem seus parceiros, conseguiam dados de ocorrências policiais verdadeiras, alteravam esses dados e, com isso, davam entrada nas seguradoras para receber o seguro DPVAT, colocando beneficiários também de forma fraudulenta. Foram 8 meses de investigação. O grupo agia há pelo menos 1 ano e causou um prejuízo de quase 3 milhões de reais. Todos levavam uma vida de ostentação, com carros importados, casas e apartamentos de luxo. E foi nestes locais que a polícia apreendeu todo este material. Produtos para falsificar certidões de nascimento e de óbito, carteiras de identidade, dinheiro, impressoras, joias e um móvel com fundo falso onde eram guardados todos os documentos usados pela quadrilha. A sequência da investigação e diante dos materiais que foram arrecadados, inclusive os documentos, nós vamos investigar a possível participação de algum agente público, isso não está descartado. Com os materiais arrecadados é possível que nós possamos identificar alguém que possa ter colaborado com a quadrilha. A polícia também está trabalhando para identificar as pessoas que participaram do crime junto com a quadrilha. As pessoas concorreram para o crime, são também coautores do crime de estelionato e, eventualmente, outros crimes que possam ser encontrados ao longo da investigação, como a própria lavagem de dinheiro. Daqui a pouco, o corpo encontrado em zona rural de Uberlândia pode ser de jovem que desapareceu depois de marcar um encontro pela internet. E nós vamos mostrar também os melhores momentos das partidas de Cruzeiro e Atlético. É logo depois do intervalo. Até já. Aguarda exames de DNA para confirmar se um corpo encontrado em Uberlândia é de um jovem desaparecido desde segunda-feira. Ele estava em uma estrada de terra com sinais de estrangulamento. Guilherme Duarte Pagotto tinha 23 anos. Estava desaparecido há 3 dias. Disse para a mãe que iria encontrar um rapaz.
Um encontro marcado através de um aplicativo de relacionamento. Os amigos contaram que a mãe não achou estranho. Guilherme tinha o costume de marcar encontros e sair à noite. Desta vez, ele não voltou e não foi mais visto. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o desaparecimento, sem descartar nenhuma hipótese. A movimentação no prédio onde Guilherme morava sempre foi tranquila. No apartamento viviam apenas ele e a mãe. Mas desde segunda-feira o entra e sai por aqui foi intenso. Nessa quarta pela manhã, a polícia encontrou o cadáver de um rapaz abandonado na zona rural. As características eram muito compatíveis com as de Guilherme, mas nada que pudesse dar certeza até então. O corpo já estava num estado de putrefação bem adiantado. Então, assim, ele sumiu de domingo para segunda. Hoje é quarta-feira. Em 2 dias, 3 dias, não estaria naquelas condições. Até que o pior foi confirmado. A dentista da família examinou a arcada dentária do corpo. Era o de Guilherme. Amigos receberam a notícia sem conseguir acreditar. A gente recebeu a notícia com muita dor mesmo, com muita tristeza, é muito triste, porque o corpo realmente está irreconhecível. Se a gente for esperar, fazer um DNA, levar para BH, vai demorar de 3 a 6 meses, não tem como a gente esperar isso. Então a gente vai conseguir fazer isso particular, a gente vai conseguir fazer isso graças aos amigos, né, que o Gui tem. Na verdade, a gente esperava que ele voltasse. Não tinha outra espera, não tinha o que esperar, a gente esperava ele voltar. Eu só espero que a gente consiga entender o que aconteceu, por que fizeram isso, porque ele sempre foi um menino que teve só amizade, ele nunca fez mal pra ninguém. Que tristeza, hein, gente? E nós voltamos a falar do jogo entre Cruzeiro e Grêmio, que aconteceu ontem no Mineirão. A Raposa perdeu a partida por 2-0. Quem viu o início do jogo imaginou que o Cruzeiro fosse dar trabalho, mas parou nisso. Depois, Marcelo Groi praticamente não trabalhou. O mérito da nossa equipe também, de neutralizar a equipe do Cruzeiro, de se fechar quando teve que se fechar e de jogar quando teve que jogar. O Grêmio é que foi para cima. 1, 2 e 3 vezes, quando Luan marcou este belo gol, 1-0. Após o gol mais tricolor, agora Rafael foi bem no lance. Restavam 45 minutos para o time da casa tentar algo a mais, se impor na partida. Falta para o Cruzeiro na entrada da área. Edmar bateu e a bola passou perto. Aí apareceu a maior oportunidade do jogo para o Cruzeiro. Contra-ataque que parecia ser fatal. Bola nos pés de Sobis e... O castigo veio pouco tempo depois, aos 16 desta segunda etapa. Ramiro encontrou Douglas, que tocou no cantinho. 2-0 Grêmio fora de casa. Quando alguém conseguia acertar pelo lado da Raposa, o zagueiro tirava quase em cima da linha. Nós começamos bem, os primeiros 5, 10 minutos, time bem. Aí depois eles ganharam confiança, deixamos eles gostarem do jogo. Aí o primeiro tempo, sim, a partir desse momento eles dominaram completamente, ficou difícil. Depois fizemos alterações táticas, encaixou, o time começou a jogar bem, começou a ter mais a bola. E num chutão do lateral, a bola caiu no jogador deles e aí veio o segundo gol que matou com as nossas esperanças dentro dessa partida. Conseguimos fazer 2 gols, a gente sabe que na Copa do Brasil é muito importante e agora é ter cabeça no lugar e descansar porque tem mais uma decisão em Porto Alegre. Dificuldade à parte para o jogo da volta em Porto Alegre, Mano Menezes reconheceu que o Grêmio teve méritos, assumiu a responsabilidade pela derrota e respondeu o que mais de 53 mil torcedores deveriam estar se perguntando após o jogo, porque o Cruzeiro foi derrotado desta forma. Não faltou vontade ao Cruzeiro. É que ele não conseguiu controlar o jogo como queria, não conseguiu marcar o adversário como deveria marcar. Estou assumindo aqui que as questões são táticas, as questões são muito mais do treinador do que dos jogadores. O Atlético foi mais feliz e conseguiu a vitória no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Galo marcou 2 gols contra 1 do Internacional no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Vamos aos melhores momentos da partida. Aos 2 minutos de jogo, Lucas Prato acreditou, insistiu na jogada, foi esperto e serviu Otero.
1-0, gol do Galo. O Inter partiu para cima, querendo um empate em casa. Foi pro ataque, mas quando não falhava na pontaria, Vitor estava lá para segurar. Até que aos 23 minutos da etapa complementar, pênalti de Fábio Santos em Anderson. William cobrou e bola na rede. Tudo igual no Beira-Rio. O Galo não se abateu, foi para cima e chegou a marcar com Prato. Mas o juiz anulou o gol. Falta de Carlos César. Mas a noite era mesmo de Lucas Prato. Jogada de Casares, inteligência de Luan e precisão do argentino. 2-1 aos 44 minutos, placar final. 3 pessoas são presas e um adolescente apreendido suspeitos de vários roubos em ônibus. As informações no próximo bloco. E ainda, postos de justificativa do TRE já estão atendendo eleitores na rodoviária de BH. A gente volta daqui a pouquinho com os detalhes para você que não vai poder ir às urnas no domingo. 2 postos do TRE já estão funcionando na rodoviária da capital para ajudar eleitores na justificativa do voto. Durante a manhã, muitos eleitores procuraram o posto de atendimento do TRE na rodoviária para esclarecer dúvidas. Eu estou indo viajar, o local que eu estou indo não vai ter o segundo turno. Eu vim para me justificar o voto. Estou viajando hoje e volto só domingo e chego depois do horário de fechamento das urnas. Então eu estava perguntando se lá no destino que eu vou tem também como justificar. Só devem justificar aqueles eleitores que votam em uma das 4 cidades onde tiver segundo turno. Ou seja, Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e Montes Claros. Ele deve procurar na cidade onde ele estiver, onde estará a urna de justificativa ou o posto de justificativa. Em alguns casos é no próprio cartório eleitoral, em outros casos são em postos montados como esse que a gente monta aqui em Belo Horizonte. Além da rodoviária, o eleitor que estiver desembarcando ou embarcando pelo Aeroporto Internacional de Confins também poderá justificar o voto em um posto da Justiça Federal. Se o eleitor não justificar sua ausência no dia das eleições, ele tem um prazo de 60 dias. Nesse caso, deve ir pessoalmente a qualquer cartório eleitoral e solicitar a regularização de sua situação. Tem algumas restrições, renovar ou tirar passaporte, fazer matrícula de faculdade, inscrição em concurso público. Em alguns casos, a Receita Federal tem pedido regularização com a Justiça Eleitoral, estar kit com a Justiça Eleitoral. O ideal é que a pessoa já faça isso no próprio dia mesmo, já fique kit, já exerça seu direito de voto, né? Ou então justifique caso não possa. Você já sabe o que vai fazer amanhã? Sábado, domingo? Não? Então a gente te ajuda agora. O Matheus já está com a gente. Boa noite, Matheus. Quais são os destaques da semana? Boa noite, gente. Olha só, esse fim de semana é da música, tá cheio de shows na agenda e eu começo com o Nando Reis, que faz 2 apresentações aqui na capital e o único parceiro dele vai ser o violão. É porque depois de 15 anos se apresentando ao lado dos Infernais, o Nando criou um novo conceito de show, sozinho no palco, apresentando alguns dos principais sucessos da carreira. Aqui em BH ele vai apresentar versões acústicas para sucessos como All Star, particularmente a minha música preferida dele, que a gente está acompanhando um pouquinho aí, e vai ter também versões de Por Onde Andei, Diariamente, Relicário, além das composições dele consagradas em outras vozes, como Luz dos Olhos, O Segundo Sol e Nos Seus Olhos. O show faz parte da turnê que divulga o álbum ao vivo Voz Violão no Recreio, volume 1, que foi gravado em abril do ano passado em São Paulo. É nesta sexta e também no sábado, sempre às 9 da noite, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Os ingressos custam a partir de R$ 65,00 a meia. Agora mais uma opção de show, é a Marrom, que vai se apresentar no BH Hall. Alcione mostra o novo show Alcione Boleros. No repertório, melodias que ilustram amores e desamores, como Risque, de Ari Barroso, Segredo, de Erivelto Martins e vários outros sucessos da música brasileira interpretados pela cantora. O roteiro ainda reúne as inéditas dela, além dos sucessos dos 45 anos de carreira. Ela que tem 42 álbuns, 9 DVDs gravados, já ultrapassou aí a marca de 8 milhões de
discos vendidos, fez shows em mais de 30 países e agora é a vez dos mineiros curtirem essa apresentação neste sábado, às 10 da noite, a partir de R$ 40 a meia entrada. Dá para comprar no site Tickets for Fun e também na bilheteria do BH Hall. Mais um, gente, sucesso na internet, o duo pop Ana Vitória ganhou os palcos e direto de Araguaína, no Tocantins, as meninas vão tocar aqui em BH neste sábado no Teatro Bradesco. Elas fazem o lançamento do primeiro disco, que foi produzido pelo cantor e compositor Thiago York. Neste trabalho, as jovens Ana e Vitória mostram as canções que são recordes de visualizações no canal do YouTube. Vão ser duas apresentações, tá? Uma às 5 da tarde e outro às 8 da noite, R$ 30 a meia. Eu falei que o fim de semana estava bom para quem queria ouvir boa música, né? E só para a gente terminar agora, uma última dica, que é a peça de teatro Doidas e Santas, que foi vista já por mais de 300 mil pessoas em mais de 22 cidades brasileiras. A comédia romântica se consagrou como um dos espetáculos de maior sucesso da cena teatral nacional. No palco, a história de Beatriz, uma psicanalista em crise no casamento. O marido não consegue entender a ideia da separação e ainda tem as mulheres da vida de Beatriz, que são a irmã, a mãe e também a filha dela, que sempre tem algo para dizer em relação a esse casamento. O público vai vivenciar as alegrias, as desilusões, as neuroses da vida urbana e o prazer que se esconde no dia a dia, nas relações amorosas, o poder transformador da coragem e do afeto. É sexta e sábado às 9 da noite e domingo às 7. Ingressos a partir de R$ 35 a meia lá no Cine Teatro Brasil Valorec. Gente, essas foram as minhas dicas para você. Na semana que vem eu volto com mais, então até quinta-feira. Tchau. Até, Matheus. Tchau, tchau. 3 pessoas foram presas e um adolescente apreendido, suspeitos de assaltar um ônibus do transporte público em Betim. Quem tem as informações é a repórter Luciana Viana. Boa noite para você, Luciana. Boa noite, Gisele. Um dos suspeitos, ele usa tornozeleira eletrônica e trabalhava em uma lanchonete em frente a uma delegacia em Betim. Ele já estava sendo monitorado pela polícia, que começou as investigações logo após aumentar e muito o número de assaltos a passageiros de ônibus de Betim na região metropolitana. Inclusive, 2 suspeitos foram presos em flagrante logo após cometerem um assalto. Com o grupo, a polícia encontrou vários celulares, relógios e outros pertences dos passageiros que eram ameaçados com uma réplica de revólver e também uma faca. As investigações seguem, pois a polícia acredita que outros suspeitos façam parte desse grupo em Betim. Tá certo, obrigado pelas informações, Luciana. A tornozeleira lá só para enfeitar, né, que serve. Não adianta nada, o cara continua cometendo crime do mesmo jeito. E olha, antes de terminar aqui, uma última notícia. Um acidente destruiu parte da fachada de uma drogaria hoje à tarde no bairro Sion, aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Olha só a imagem, o veículo passou direto lá, atravessou o vidro da drogaria e só parou depois de atingir a escada rolante, gente. Olha só como é que ficou. Imagina, podia ter alguém ali, mas não tinha. Por muita sorte, ninguém se machucou. A dona do carro, que era motorista, disse que o carro apresentou uma falha mecânica e ela passa bem. Ninguém se feriu, como eu disse, está lá. Mas olha só a imagem. Imagine só, hein? Que passou, susto, hein? Que sustão, né, Gisele? Olha pra você ver. Olha lá, ó. Olha lá o carro, isso aconteceu aqui no bairro Sion, aqui na Nossa Senhora do Carmo, aqui, ó. Nossa Senhora do Carmo, aqui no iniciozinho da subida aqui na farmácia, ela passou direto e atravessou. A nossa edição de hoje termina aqui, uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã, fique agora com o Jornal da Band. Tchau, tchau, gente. Aquele abraço.